Aqui os falsos testemunhos, né? Aí tem uma cidade de refúgio. Não valerá contra alguém uma só testemunha. Presta atenção, uma pessoa só falando não vai adiantar nada, entende? Não serve de testemunha ou crime. Mas tudo passará por constante sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra um homem para o acusar e prevaricação, ambos os que entre si têm esta presentes, os sacerdotes comparecerão diante de Al. Presentes os sacerdotes foram, assim na averiguação, tiverem conhecido que a testemunha é falsa e se arrojou a dizer uma mentira contra o seu irmão. Trata-lo-ão como ele tinha mal no meio de ti, o seu irmão. Assim tirarás isso e tenha medo. E de nenhuma sorte se atrevam fazer semelhantes coisas. Não terás benevolência com ele, mas far-lhe-á pagar vida por vida, olho por olho, dente por dente e mão por mão, pé. Porque nós sabemos que uma falsa testemunha era morta na época. Falava mal testemunha, era morto. Então, quando alguém levantava um falso testemunho e era descoberto, ela também era morta. Você vê aí o caso do arrebatamento de Jim Jones, né? Ele é tido como uma falsa testemunha. Por uma pessoa não, por milhares. Porque ele deixou isso vinculado às mídias. Então não é um Ialdin que chama ele de falso testemunho. É evangélico, é católico, é espírita, é ateu. Todo mundo fala que ele é uma falsa testemunha porque ele profetizou algo e não aconteceu. Entende? Aqui fala dos profetas. Quando eu tiver entrado na terra que Ial te deu, né, guarda-te de não queiras imitar as abominações daquele povos. Entende? Ele fala da feitiçaria, da adivinhação, dos agoureiros, aqueles que são guiados pelos sonhos, os adivinhos, né? Aquele que consulta os mortos. E Al fala para você não copiar os costumes dele. Então, cuidado para não ouvires os adivinhos, os agoureiros. E Al, ele suscitará um profeta como Moisés, na tua nação, quer dizer, vai vir de Charral, dentre os teus irmãos, e a este ouvirás, como pediste a Ial em Horeb. Então o povo de Charral lá em Horeb pediu para mandar um profeta. Ial mandou Ialcha, mas o povo não quis ouvir. Vai vendo. Onde e todo o povo estava junto e disseste, eu não ouvirei mais a voz do Criador Ial, o Israel. Eles não quiseram mais ouvir Ial com medo de morrer. Nem tornarei mais ver esse grandioso fogo, para que não me suceda morrer. Então eles tiveram medo de morrer porque eles não queriam servir a Ial, correto? E Al disse, eles falaram bem em tudo. Eu lhe suscitarei no meio de vocês, os seus irmãos, um profeta semelhante a ti. E porei na boca dele as minhas palavras, e eles dirá tudo o que eu lhes mandar. Aí ele fala, este é o profeta verdadeiro que veio, esse é Ialcha. O sinal de todos os profetas é quando ele pregar, tem que acontecer, entende? Mas o que não quiser ouvir as suas palavras, que ele falar em meu nome, eu me vingarei dele. Se um profeta, porém, corrompido da sua soberba, empreender, falar em meu nome e disser estas coisas que eu não lhes mandei dizer, ou se ele falar em nome dos deuses estranhos, será morto. E se tu disseres lá no teu coração, como poderei eu discernir qual é a tua palavra? Como eu posso saber se a palavra vem de Al ou não? Que Ial não disse. Vamos lá? Este é o sinal. Se o que o profeta predisse ou disser em nome de Al não suceder assim, como ele disse, isto não disse Ial, mas o profeta, por soberba, por orgulho do seu ânimo, se fingiu. Ele foi falsa testemunha. E por isso não temerás. Então você vê, o sinal é o cumprimento das profecias. Quem é de Ial e Ial usou, vai ter que acontecer. Correto? Tem que acontecer. Se não acontecer, não foi Ial. Olha que interessante aqui no capítulo 28, aquilo que está lá no caminho de Emaús, Lucas 13, Lucas 24, é cumprimento dessa palavra. Gálatas, capítulo 2, quando fala aquele que pegar outro evangelho seja anátema. Qual é o evangelho que é contrário? Se tu, porém, ouvires a voz de Ial, teu Criador,
Veja bem, ouvir a voz de Yahweh é ouvir os mandamentos, veja bem. Se tu, porém, ouvires a voz de Yahweh, teu Criador, cumprindo e guardando todas as suas ordenanças, que hoje eu te prescrevo, que já tinha sido escrito por Moisés. E Yahweh, teu Criador, te exaltará em todas as nações que há na terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, contanto que obedeças aos seus preceitos. Será bendito na cidade, será bendito no campo. Por que ele fala que vai ser bendito na cidade e no campo? Porque vai ter povo dele morando na cidade e vai ter povo dele morando no campo. Lembra de Matitiel 24? Estarão dois no campo, um será levado, um será deixado. Se tiveres na cidade, não suba no telhado, não desça para pegar sua túnica. Então você vai ter gente na cidade, vai ter gente no moinho, quer dizer, no sítio. Vai ter dois andando no campo, um será tomado, um será deixado. Por quê? Porque o que será tomado, ele guardou os preceitos de Yahweh, os mandamentos. E quem ficou não guardava os mandamentos, é as 10 virgens. A Nécia, que não tinha os mandamentos, que andava sem o azeite, e a sua candeia não podia ser iluminada, e aqueles que guardavam os mandamentos, que eram iluminados e iam subir na vida de Alja, que é lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos. O que é? Os 10 mandamentos. Então ele fala de abençoar aqueles que vão servir. Agora o que ele fala? O Ial fará que seja primeiro e não derradeiro. Lembra que Alcha falou que eu sou o primeiro e último? Então, e sempre estás em cima e não debaixo. Então aquela promessa que quem guarda os mandamentos estará em cima, ou seja, vai subir na vida de Alcha. Contanto que obedeça aos mandamentos de Yahweh, teu Criador, que hoje te prescrevo, e guardes e cumpras, e não te desvie deles nem para a direita, nem para a esquerda, nem sigas os deuses estranhos, nem lhes des culto. Nós sabemos que as igrejas evangélicas católicas dão culto aos deuses. Melhor dizendo, Ixarral dá culto aos deuses. Elohim, Eloá, Adonai, Jeová, Yahvé, é deuses. Na Igreja Católica, eles dão culto à graça, glória, vitória, amém, paz. Então, eles também dão culto a esses deuses. Jesus, Deus, né? Senhor. E nas igrejas evangélicas também dá culto a esses deuses. Então, ele fala, não vire para a direita nem para a esquerda. Aqui o negócio é só Iau e Auxa. Aos desobedientes e maldições. Porém, se tu não quiseres ouvir a voz de Iau, e não guardares e praticares todas as tuas ordenanças e as cerimônias, que hoje eu lhes prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas as maldições. Tu serás maldito na cidade e maldito no campo, maldito no celeiro, maldito em sua sobras. Então ele fala aqui que as doenças vão atingir ele e etc. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que não serve os mandamentos de Al é maldito. E se foi maldito lá atrás, continua maldito aqui, hoje. Compreende? No capítulo 30, quando pois vierem sobre ti todas estas coisas, o favor, a bênção ou a maldição, que eu pus diante de ti, não é? E tu, tocado de arrependimento no fundo do teu coração entre todas as nações, então ele está mandando que precisa de um arrependimento, mesmo que você esteja em todas as nações, para onde o teu Criador tiver espalhado, e te tornares para ele com teus filhos, ou seja, olha só que o tempo já passou, com teus filhos, obedeceres os mandamentos de todo o teu coração. Então ele manda arrependimento espalhado das nações, aos seus filhos obedecer aos mandamentos de todo o coração, de toda a tua alma. Então ele manda você lembrar, mesmo na sua geração lá atrás, dos mandamentos. Olha que interessante aqui, que é um capítulo muito extenso. Tu, porém, voltares, ouvirás a voz de Yahweh, teu Criador. Que voz é essa do Criador? Se observares todos os mandamentos que te prescrevo hoje. Lembra lá em Alhana, nas epístolas de Elxanã? Né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Compreende, irmão? Então, as 10 virgens, Ixarral não quis guardar os mandamentos. Ela violou o primeiro, ela violou o segundo. Ela violou o nome de Al e Alxa.
entende? E as igrejas evangélicas violam até no sábado. Então, ele vai falar aqui, este mandamento que hoje te intimo, ele intima, não está sobre ti, nem está de longe, nem no céu. Ele não está longe de você, ele não está lá no céu, de sorte que possas dizer, qual de nós pode subir ao Chamaim, para que nolo traga e ouçamos? Quem que foi que trouxe esses mandamentos do